bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai fazer a defesa final de dissertação do aluno Pedro Vinícius da Silva Brito, dissertação de mestrado, cujo título é Integração de índices espectrais e produtos meteorológicos na classificação de uso e cobertura da Terra usando séries temporais de imagens e machine learning. Temos como membros da banca eu, Pedro Ribeiro de Andrade Neto, como presidente da banca, a doutora Karine Reis Ferreira Gomes como orientadora, doutor Rafael Duarte Coelho dos Santos como orientador, ambos do INPE, a doutor Michel Estáquio Dantas Chaves como membro externo da Unesp, a quem eu agradeço em nome do programa de pós-graduação em computação aplicada pela participação na banca, e, finalmente, a doutora Magna Soelma Bezerra de Moura, da Embrapa, a quem eu também agradeço em nome da pós em computação do INPE. Primeiro a gente vai para a fase de apresentação e depois a gente segue para a arguição. Pedro, você tem aí uns 45 minutos, conforme a gente combinou. Se você passar muito desse tempo, eu te aviso, tá? E depois a gente volta a conversar. Então, tá com você. Você quer testar aí? Você testou já, né? Então tá tudo Isso. certo? Só um minuto. Sim, tudo certo. Pronto. Então a palavra está com você. Olá, primeiramente, bom dia. Tá? Eu quero, primeiramente, agradecer aos doutores Magna Moura, Michel Chaves, Pedro Andrade, Karim Ferreira e Rafael Santos por aceitarem estar aqui presente na minha banca de defesa de dissertação. Meu nome é Pedro Vinícius da Silva Brito, sou estudante de mestrado em computação aplicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o meu trabalho ele é intitulado Integração de índices espectrais e produtos meteorológicos na classificação de uso e cobertura da Terra usando séries temporais de imagens em machine learning. Inicialmente, eu irei definir dois conceitos fundamentais para o melhor entendimento do trabalho. O primeiro é de cobertura da Terra, que se refere ao estado físico da superfície da Terra e seus atributos naturais, como florestas, icebergs, rios, entre outros. E o segundo é o de uso da terra, que se refere às ações humanas sobre essa cobertura de terra, como, por exemplo, pecuária, agricultura, condições de cidades, entre outros. E as mudanças de uso e cobertura da terra, elas têm impulsionado diferentes regiões do planeta a climas extremos, degradação de recursos naturais, diminuição de serviços ecossistêmicos e a extinção de espécies de plantas e animais. E esses impactos, né, ele tem afetado principalmente a humanidade, em especial aquelas pessoas de baixo poder aquisitivo que necessitam dos recursos naturais para a sua subsistência. E uma região que tem passado por essas mudanças de uso e cobertura da terra é a zona semiárida da Caatinga, em que nos últimos 400 anos tem sofrido uma forte degradação dos seus recursos naturais por conta do seu uso predatório e desordenado. E inserido na zona semiárida da Caatinga, tem-se o município de Petrolina, localizado no estado de Pernambuco, em que nos últimos anos vem perdendo o espaço da sua vegetação natural para os grandes projetos agrícolas. E os impactos das mudanças de uso e cobertura da terra na zona semiárida da Caatinga são inúmeros e entre eles, né, tem-se como principal ocorrência o surgimento de áreas desertificadas, principalmente por conta de queimadas e criação de animais, né, principalmente caprinos e ovinos, e também a intensificação do fenômeno conhecido como seca verde, assim como é chamado pelos cientistas, que é o grande volume de chuva em um curto período de tempo seguido de um longo período de estiagem. E, diante disso, é importante a gente monitorar essas mudanças de uso e cobertura da terra para que possamos informar e ajudar líderes do governo na tomada de decisão de conservação do meio ambiente. Uma maneira de monitorar essas mudanças é por meio de mapas de uso de cobertura da terra atualizados e precisos, né, gerados a partir de imagens de satélite. A partir das imagens de satélite, é possível imaginar uma grande área da superfície terrestre de maneira sinóptica e consistente ao longo do tempo e com o surgimento de diversos sensores e satélites, tem gerado também um grande volume de imagem. E o que se tem de mais atual no momento é a maneira de estruturar esses dados, que é estruturar essas imagens, que é em cubo de dados de observação da Terra, que são matrizes quadridimensionais, onde as dimensões são a latitude, a longitude, o tempo e as bandas. E a partir desses cubos de dados de observação da Terra, é possível a gente extrair séries temporais de um determinado alvo ou região
e assim, né, analisar o seu comportamento ao longo do tempo. E essas séries temporais têm se mostrado bastante eficiente para alimentar modelos de machine learning e deep learning e assim gerar mapas de uso e cobertura da Terra. Aqui no Brasil, né, tem-se como principal projeto, né, que vem desenvolvendo cubos de dados de observação da Terra para todo o Brasil, né, que é o projeto Brasil DataCube. Bom, aqui nós temos algumas aplicações, né, de séries temporais e aprendizado de máquina, né? O primeiro trabalho é o de Hope Simões e colaboradores, onde foram gerados mapas de uso e cobertura da Terra para o estado do Mato Grosso de 2021 até 2017, e feita a comparação dos mesmos. Temos também aqui o trabalho de Michel Chaves e colaboradores, né, onde foi gerado mapas de uso e cobertura da Terra para a região de Mato Piba, né, utilizando bandas espectrais e índices de vegetação. Os mesmos concluíram que o, a, o, a combinação de índice de vegetação, né, ajudou a identificar características, né, da vegetação. E além dos índices de vegetação, outros índices espectrais, como o índice de diferença normalizada de área construída, índice de diferença normalizada de água modificado, índice de solo exposto, eles podem, né, obter características, né, de classes específicas e, assim, enriquecer os conjuntos de dados de treinamento de classificadores. E, com isso, gerar mapas de uso e cobertura da Terra mais precisos. E, além dos índices espectrais, é, a variação das variáveis meteorológicas tem mostrado associação com as mudanças de uso e cobertura da Terra, como, por exemplo, a precipitação, a umidade do solo, tá? Entre outras. E, na atualidade, né, tem-se diversas plataformas disponibilizando diversos produtos, né, meteorológicos, como, por exemplo, o IMED, o GFS e o Aero 5 Land. E esses produtos, né, são gerados por diversas fontes de dados, como, por exemplo, estações meteorológicas, torres meteorológicas e constelações de satélites. E não se tem na literatura ainda um trabalho que tenha, né, feito a integração dos dados meteorológicos com índices espectrais e bandas espectrais para melhorar a acurácia de mapas de uso e cobertura da Terra. Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa é avaliar o uso de diferentes combinações de bandas espectrais de satélite, índices espectrais e variáveis meteorológicas para melhorar a acurácia dos mapas de uso e cobertura da Terra para o município de Petrolina, Pernambuco, Brasil, usando séries temporais de imagem de satélite e algoritmos de machine learning e deep learning. Como objetivo específico, tem-se avaliar o ganho em utilizar séries temporais de imagem de satélite por meio de duas abordagens. A primeira, classificação de séries temporais de imagem de satélite, e a segunda, classificação de uma imagem por ano de forma individual. Propor uma metodologia para integrar cubos de dados de observação da Terra e produtos meteorológicos na classificação de séries temporais de imagem de satélite, gerar mapas de uso e cobertura da Terra para o município de Petrolina, Pernambuco, a partir de diferentes combinações de bandas, índices espectrais e dados meteorológicos, e avaliar os mapas classificados por meio das melhores práticas de Orlovston. Bom, aqui nós estamos nos procedimentos meteorológicos, né, do trabalho. Inicialmente foi feita a coleta das amostras de uso e cobertura da Terra, utilizando a plataforma Terra Collect, desenvolvida pelo Brasil DataCube. O número total de amostras para treinamento do modelo foram 3.000 amostras, 1.000 para cada ano e 200 para cada classe. E para validação dos mapas classificados foram utilizadas 750 amostras. Dessas, 250 foram para cada ano e 50 foram para cada classe. Bom, o período temporal, né, dessas amostras foi de 1 de 10 de 2017 a 30 de 9 de 2018, 1 de 10 de 2018 a 30 de 9 de 2019 e 1 de 10 de 2019 a 30 de 9 de 2020. As classes utilizadas foram agricultura, agropecuária solo exposto, área construída, barra urbana, corpos hídricos e vegetação arbórea arbustiva. Os dados, né, foram obtidos do no Brasil, foi disponibilizado, né, pelo Brasil DataCube, onde foram os dados espectrais, né, do Sentinel-2 MSI, né, que são cubos de dados com a menor quantidade, uma composição, né, temporal com a menor quantidade de nuvens, e além das bandas, né, foi disponibilizado também o índice em DVI e EVI. Foram gerados, né, localmente outros índices a partir, né, desses dados disponibilizados pelo Brasil DataCube, e foram utilizados também os produtos Aero 5 Land, né, do SMWF, e o GFS em MES disponibilizados pelo programa Queimadas.
Em seguida, né, foi feita a fusão desses dados, né, a estratégia de fusão utilizada foi a Elon Fusion. Para fazer a fusão, primeiro foi feita a remostragem dos pixels, né, os tiles e o mesmo número de pixels e tamanho dos pixels foram, né, reamostrados para, para a do Sentinel, né, para 10 metros. Em seguida foi feita a uniformização temporal a cada 16 dias, que é a mesma resolução temporal do Sentinel. Para isso foi aplicado, foi gerado, foi aplicado métricas estatísticas, média, mediana, entre outros, de acordo com cada variável meteorológica utilizada. Em seguida foi feita a fusão, né, dos dados espectrais com o meteorológico e gerado o cubo de dados de observação da Terra. Em seguida, foi feita a extração das séries temporais, né, desses cubos de dados, né, a partir das classes de uso de cobertura da Terra utilizada. Em seguida, foi feita a avaliação, né, das amostras utilizando o mapa auto-organizável, né, o SOM, e inferência bayesiana, né, que é o algoritmo desenvolvido pela Lorena Santos, para resolver aquelas amostras consideradas ruidosas. E, em seguida, foi analisada a confusão entre esses grupos após a remoção, né, dessas amostras. Bom, em seguida, foi feito o ajuste dos modelos. Os modelos utilizados foram o Randall Forest e o TenCNN. Para o Randall Forest, né, foi variado o número de árvores em 100, 500, 1.000, 1.500 e 2.000 árvores. E, a partir do resultado da métrica CalFOD, escolhido o modelo usado para o treinamento e classificação, de acordo com a maior acurácia obtida. E para o tempo CNN foi usado o SITS-Tune, né, que é o tunelamento, né, dos hiperparâmetros, onde a gente consegue encontrar, né, um melhor modelo, né, ajustados ao nosso conjunto de treinamento. E foi aplicado o CAFOD também para o tempo CNN para poder comparar, né, os resultados com o Randall Forest. E em seguida foi aplicado o F1 Score para poder, né, também comparar as acurácias das classes, né, no conjunto de treinamento desses modelos. Em seguida foi feito o treinamento dos mesmos. Em seguida foi feita a classificação, a suavização bayesiana, né, para eliminar, né, aqueles efeitos chamados de sal e pimenta, né, refinar a imagem. Em seguida foi feita a construção da imagem rotulada, o mosaico, a confecção dos mapas, e a avaliação dos mapas utilizando a técnica de área ponderada. Bom, aqui nós temos na figura 2 a localização geográfica do município de Petrolina, Pernambuco, né, na figura A. Na figura na imagem B1, C1 e D2, nós temos a amostra utilizada para treinamento dos classificadores Randolph Forest tempo CNN, e na B2, C2 e D2 temos amostras utilizadas para validar os mapas classificados a partir da técnica de área ponderada. Como podemos observar, o município, né, de Petrolina ele está à margem do Rio São Francisco, né, e é uma região que tende a ter sol durante praticamente todo o ano, o que faz essa região, né, ser um dos maiores seu maior polo de fruticultura irrigada da região semiárida do Nordeste. Como podemos observar também, tanto as amostras de treinamento como validação, elas foram coletadas de maneira bem esparsa, de modo que pudesse obter mais características, né, das classes em toda a região. Bom, aqui nós temos na tabela 1 as bandas e índices espectrais utilizados nos experimentos. Foram utilizadas as bandas Blue, Green, Red, Ni, SUI 16, SUI 22, Ni 08 e Cloud. A banda Cloud ela foi utilizada para remover os picos considerados com nuvem ou sombra de nuvens, e as demais bandas elas foram escolhidas a partir de trabalhos na literatura, né, que mostrou a eficiência dessas bandas para a classificação de uso e cobertura da Terra, utilizando, né, cubo de dados e séries temporais de mais satélite. Bom, ambas foram obtidas pelo BDC, assim como os índices, né, EVI e NDVI. Bom, foram computados localmente os índices DBSI, GNDVI, MNDBI, MNDWI, MSAV, NDBI e SAV. Esses índices eles foram escolhidos, né, justamente por eles ter o objetivo de obter características, né, específicas das classes que estão utilizando, que é área construída, barra urbana, solo exposto e água, né, para assim ter uma melhor identificação das mesmas. Bom, na tabela 2 tem-se as variáveis meteorológicas utilizadas nos experimentos, e o dado de precipitação, né, foi o produto IMEG, e temperatura do ar foi o GFS, e umidade relativa do ar foi do GFS também,
e ambos foram disponibilizados pelo programa Queimadas, com resolução espacial de 0,01 grau e temporal de um dia. Já as variáveis de evaporação do solo descoberto, temperatura do solo, evaporação total, umidade do solo, foram disponibilizadas pelo SMWF. Ambas têm resolução espacial de 0,1 grau por 0,1 grau e temporal de um dia, né, que é o produto Aeron 5 Land. Bom, aqui nós temos a sequência de 54 experimentos realizados no estudo. Como podemos observar, no primeiro foi utilizado apenas bandas, no segundo foi utilizado apenas índice, e a partir do terceiro foi adicionado uma variável meteorológica. No primeiro experimento, né, foi adicionado a temperatura do ar, no quarto foi adicionado a umidade relativa do ar, no quinto a precipitação, no sexto a evaporação do solo descoberto, no sétimo temperatura do solo, no oitavo evaporação total e no nono a umidade do solo. Né? Ambos foram pausando em 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020. Bom, estamos entrando agora no resultado do trabalho, né? Como parte dessa pesquisa inicialmente foi avaliada, né, o uso de séries temporais comparado a uma única imagem na região, e com isso, né, foi publicado e apresentado o trabalho no 20º Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, intitulado Uso de séries temporais para classificações de uso e cobertura da Terra em Petrolina, Pernambuco. Bom, o trabalho ele concluiu, né, que o uso de séries temporais de índice de vegetação, né, teve melhores resultados de classificação, né, em comparado ao uso de uma única imagem de DVI por ano. E a partir daí, né, foi desenvolvido análises posteriores, né, utilizando variáveis meteorológicas e outros índices e bandas. Sendo assim, aqui nós temos na figura 3 os agrupamentos das séries temporais dos experimentos na grade 15 por 15 para 2017 e 2018. Como podemos observar, nos experimentos 3, 4, 5 e 6, né, teve-se uma menor quantidade de neurônios outliers. Esse neurônio não necessariamente indica que é uma amostra obtida de maneira errônea, mas que ela tem um comportamento espectral semelhante da sua vizinhança. Bom, a possível causa, né, para essa menor quantidade de neurônios outliers, quando comparado aos dois primeiros experimentos, é justamente ter mais informações, né, adicionadas variáveis meteorológicas, que ajudou a caracterizar melhor as classes de uso e cobertura da Terra e, assim, gerar a menor quantidade desses neurônios. Observa-se, por outro lado, que a partir do experimento 7, teve o maior número desses neurônios. A principal causa aqui é o adicionar uma grande quantidade de variáveis meteorológicas, né, gerou uma multicolinariedade entre as classes e uma redundância de informações, fazendo com que tivesse, né, uma maior confusão entre essas classes e assim gerando uma quantidade de neurônios outliers. Em relação aos dois primeiros experimentos, né, utilizando bandas e índices, podemos observar que no segundo experimento, né, teve uma menor quantidade de neurônios outliers. A principal causa para isso é justamente que os índices espectrais, como falei anteriormente, eles podem capturar características, né, específicas de cada uma das classes e assim melhorando, ter um melhor agrupamento e também uma menor quantidade de neurônios outliers. Por outro lado, nota-se, né, que nota-se que ao adicionar mais variáveis meteorológicas, a partir do experimento 3, aumentou-se também o número de neurônios sem amostras. Em relação aos dois primeiros experimentos, nota-se que as maiores confusões foi entre a agropecuária solo exposto e a construída barra urbana. Já nos últimos experimentos, né, tem-se que as maiores confusões, né, principalmente os experimentos 7, 8 e 9, foi justamente entre as classes agropecuária solo exposto e vegetação arbórea arbustiva. Vale ressaltar, né, que a sazonalidade da região, né, ela faz com que as folhas, né, com a ausência de chuva, que a vegetação perca suas folhas e tenha um comportamento espectral semelhante em relação ao solo e a vegetação, né, às vezes até se sobrepor. Bom, na figura 4 tem os agrupamentos das séries temporais nos experimentos na grade 15 por 15 para 2018 e 2019. Como podemos observar, no segundo experimento, usando apenas índice, e no experimento 6, né, já usando variável meteorológica, tem-se que não se teve, né, a presença de neurônios outliers. Porém, né, nota-se que, principalmente a partir do experimento 8, né, teve-se a maior quantidade desses neurônios. Vale ressaltar também que no primeiro experimento, em comparação ao segundo, o segundo teve a menor quantidade de neurônios outliers, né, assim como ocorreu em 2017 e 2018. Nota-se também, né, que ao adicionar mais variáveis meteorológicas, né, novamente a partir do experimento 3, tem-se uma maior quantidade de neurônios, aumenta-se, né, a quantidade de neurônios sem amostras.
Observa-se também que, semelhante a 2017 e 2018, né, as maiores confusões foram entre as classes agropecuária, solo exposto e área construída barra urbana nos dois primeiros experimentos, e nos últimos experimentos, né, principalmente a partir do experimento 8, tem-se que as maiores confusões foram justamente em agropecuária, solo exposto, vegetação arbórea arbustiva. Bom, já na figura 5, né, temos aqui os agrupamentos das séries temporais dos experimentos na grade 15 por 15 para 2019 e 2020. Como podemos observar, não se teve, né, experimento sem a presença de neurônios outliers. Também teve um maior surgimento desses neurônios e maiores confusões entre as classes, né, que já é bastante visível já a partir do experimento 4. E podemos observar também que, a partir do experimento 3, também tendeu a aumentar a maior quantidade dos neurônios e amostras, e nos dois primeiros experimentos, utilizando é, dados espectrais, nota-se que, novamente, as maiores confusões foi justamente entre agropecuária, solo exposto e área construída barra urbana. Já nos últimos, né, observa-se que, já a partir do experimento, entre o experimento 6, né, teve as suas maiores confusões a partir de agropecuária, solo exposto e vegetação arbórea arbustiva. Bom, aqui na figura 6 tem um percentual de confusão entre os agrupamentos do agrupamento som na grade 15 por 15, né, para 2017 e 2018. É, Nota-se que, mesmo removendo as amostras, né, consideradas ruidosas, né, com som, tem-se que houve-se, né, confusão entre as classes agropecuária e área construída barra urbana nos dois primeiros experimentos, né, e vegetação arbórea arbustiva e agropecuária solo expostos, né, já a partir, principalmente a partir do experimento 5, né. Por outro lado, observa-se que as classes, a agricultura, vegetação arbórea arbustiva e corpos hídricos, né, tiveram 100% de precisão nos três primeiros experimentos, né, ambas, e também que corpos hídricos teve 100%, né, de precisão em quase todos os experimentos, né, com exceção do experimento 9, e a classe agropecuária só teve 100%, né, da sua pureza nos três primeiros, ah, aliás, apenas nos três primeiros experimentos. Bom, já na figura 7 tem-se a percentagem de confusão entre os agrupamentos som com grade 15 por 15 para 2018 e 2019. Como podemos observar, né, as classes agricultura, vegetação arbórea arbustiva e corpos hídricos tiveram 100% de pureza, né, ambas apenas no experimento 3. Por outro lado, nota-se que corpos hídricos novamente teve 100% em quase todos os experimentos, né, com exceção do primeiro. E as maiores confusões foram, novamente, né, nos dois primeiros experimentos, entre agropecuária solo exposto e a área construída barra urbana, assim como aconteceu em 2017 e 2018. Né? E a partir, né, do experimento 6, né, principalmente, nota-se as maiores confusões entre agropecuária solo exposto e vegetação arbórea arbustiva. Bom, já na figura 8, né, temos aqui a percentagem de confusão, né, entre os grupos do agrupamento som para a grade 15 por 15 para 2019 e 2020. Como podemos observar, as confusões foram maiores, né, em comparação dos outros experimentos. A principal causa é justamente a sazonalidade da região, né, à medida que a vegetação muda, né, depois do volume de chuva. E podemos observar que corpos hídricos, novamente, ela obteve, né, 100% de pureza, né, por grupo, em quase todos os experimentos, com exceção dos dois últimos. Né? E a agricultura também teve esse mesmo percentual nos experimentos 2, né, utilizando índices espectrais, e 3 e 5 já usando variáveis meteorológicos. Né? E, à medida que adicionando mais variáveis, né, meteorológicas, foi aumentando também a confusão entre as classes agropecuária, solo exposto, vegetação arbórea arbustiva. Bom, aqui na tabela 4 temos a validação CAFOD no conjunto de treinamento dos experimentos com os modelos Randolph Forest e CNN. Inicialmente, analisando o Randolph Forest, podemos observar que, a partir do experimento 3, todos os valores eles foram iguais ou superiores a 98,6%, ocorrendo esse valor no experimento 4, né, em 2019 2020, utilizando 500 árvores. Já nota-se também que nos experimentos 6 e 8, né, teve 100% de precisão no ano de 2017 e 2018, utilizando 1.000 árvores, e em 2018 e 2019, no experimento 9, nota-se que teve, né, 100% de precisão, utilizando 100, 500, 1.500 e 2.000 árvores. Por outro lado, nota-se que os resultados, né, de menor precisão ocorreram justamente em 2019 e 2020,
no primeiro experimento, né, com 500, 1.000 e 2.000 árvores. Bom, em relação ao tempo CNN, podemos observar que as maiores acurácias, né, ocorreram justamente em 2018 e 2019, e no quinto e sétimo experimento, e 2017 e 2018 no sexto experimento. Já os menores valores, novamente, né, ocorreram no primeiro experimento, né, utilizando apenas bandas espectrais, né, e foram em todos os anos. Bom, aqui nós temos na tabela 5 o F1 Score no conjunto de treinamento dos experimentos com os modelos Randolph Forest, né, para ver a curação das classes. E como podemos observar, nos experimentos 6 e 8, né, teve-se 100% de precisão em todas as classes, né, para 2017 e 2018. E no experimento 9, né, também teve 100% de precisão em todas as classes em 2018 e 2019. Nota-se também que a vegetação arbórea arbustiva e área construída barra urbana teve 100%, né, em todos os anos para os experimentos 3, 4, 5, 6, 7 e 9, né, ambos usando variáveis meteorológicas. Já no segundo experimento, utilizando apenas é, índices espectrais, nota-se que a área construída barra urbana teve 100% de precisão em todos os anos. E a vegetação arbórea arbustiva, né, obteve 100% também todos os anos no oitavo experimento usando variáveis meteorológicas. Bom, já os menores valores novamente ocorreram, né, no primeiro experimento utilizando apenas bandas espectrais, né, onde agropecuária solo exposto, né, teve menor valor em 2017, 2018 e 2019, 2020 e corpos hídricos em 2019, 2020. Bom, aqui na tabela 6, nós temos o FM Score no conjunto de treinamento dos experimentos com os modelos tempo CNN. Como podemos observar, a classe vegetação arbórea arbustiva, ela teve 100% em todos os anos no experimento 3, 4, 5, 6 e 9, né, que foram todos é, varia- utilizando variáveis meteorológicas. E no experimento 8, né, a área construída, a área urbana também teve 100%, né, em todos os anos. Bom, novamente, né, assim como o Randall Forest, né, teve seus menores valores, né, no primeiro experimento, usando apenas bandas espectrais, que foi em agricultura, né, em 2018 e 2019, agropecuária solo exposto em 2017 e 2018 e corpos hídricos em 2017, 2018 e 2018 e 2019. Bom, aqui nós temos na figura 8 as classificações de uso e cobertura da terra para 2017 e 2018 via Randall Forest para Petrolina. E como podemos observar, nas regiões A e B, teve-se áreas de agropecuária solo exposto, né, e principalmente vegetação arbustiva esparsa, classificada erroneamente como área construída barra urbana. Né? Como já falado anteriormente, né, tem-se uma confusão maior entre essas classes, e é justamente por conta do seu comportamento espectral semelhante, né, dificultando para o modelo, né, separar ambas. E no primeiro experimento, né, nota-se que teve maiores confusões. Já no segundo experimento, nota-se que essas confusões elas diminuíram, né? E vale ressaltar também que na região B, né, tem áreas de mineração, né, para principalmente britamento, para materiais de construção. E nota-se que o modelo Randolph classificou essas áreas como uma área construída barra urbana, justamente por ter um comportamento muito próximo, né, do que se tem na área urbana. Já ao utilizar variáveis meteorológicas, né, já a partir do terceiro experimento, utilizando temperatura do ar, nota-se que não se teve mais essas confusões nessas regiões. Bom, em relação à região C, né, que no caso é a agricultura, a parte urbana da cidade, tem-se que, de acordo com o IBGE, é uma área de 86,39 quilômetros quadrados, e nos dois primeiros experimentos, nota que teve uma subestima, porém, nos experimentos 4 e 5, nota que teve, né, valores aí próximos do que foi estimado pelo IBGE. Bom, já em relação às regiões D e E, né, que são os municípios de Rajada e Zacolândia, né, respectivamente, pense que no primeiro experimento, né, utilizando apenas bandas, e no experimento 2, utilizando índices apenas espectrais, foi identificada áreas, né, desses distritos.
E já utilizando o variável meteorológica, a partir do terceiro experimento, nota-se que foram classificadas, né, como agropecuária solo exposto, no caso como solo exposto, né, possivelmente. E a possível causa é que tem um comportamento, né, semelhante do solo exposto com essas regiões, justamente por ser um distrito onde a maior parte das casas, né, são construídas e tem, né, sua cobertura de telhado de telhas de barro, né? Então tem um comportamento espectral muito semelhante. Já na região F, né, como podemos observar no experimento 2, tem-se que com índices espectrais foi capturada mais áreas de vegetação, né, principalmente aquelas áreas de vegetação arbustiva e esparsa, e nota-se também que nos outros experimentos, né, adicionando variáveis meteorológicas, em alguns teve confusões, né, principalmente no experimento 3 e 6, onde áreas de, de vegetação arbórea arbustiva foram classificadas erroneamente como área construída barra urbana. E nota-se também, principalmente no experimento 9, que foi perdido os detalhes finos, né, da área urbana da cidade, e possivelmente é por conta da resolução espacial grosseira das variáveis meteorológicas. Bom, aqui na figura 9 nós temos as classificações de uso e cobertura da terra para 2019 2020 via Randolph Forest também para o município de Petrolina. Como podemos observar, na região G, né, a partir no experimento 1, foi possível detectar, né, em 2018 2019 uma pequena área, né, construída, mesmo estando bastante afastado de outras áreas construídas, né, e mostra a eficiência do modelo, né, em poder detectar, né, áreas meio que pequenas de área construída. Bom, já em relação à região H, podemos observar que, em comparação a 2017 2018, né, também com o Randolph Forest, né, teve-se uma maior detecção de corpos hídricos. A possível causa é que nesse período pode ter tido um maior volume de chuva na região e assim enchendo seus reservatórios e o modelo conseguiu, né, ter uma detecção desses corpos hídricos. Bom, aqui na região I, né, tem-se que em 2018 e 2019, né, também teve uma maior detecção de vegetação natural, o que mostra, né, como a vegetação ela corresponde rapidamente à precipitação. Tem-se que possivelmente nesse ano teve um maior volume de chuva. Bom, já em relação à área urbana da cidade, em comparação aos dados do IBGE, tem-se que, novamente, né, nos dois primeiros experimentos, teve uma subestima, né, da área urbana da cidade, porém, nota-se que no experimento 3, né, ele teve um valor ali mais aproximado, tá, do que foi estimado pelo IBGE. Bom, aqui na região J, aliás, na figura 10, temos as classificações de uso e cobertura da terra para 2019 2020 via Randolph Forest para Petrolina. E como podemos observar, né, em 2019 2020 teve-se, né, a maior detecção, né, da vegetação natural da região, né? E novamente, né, temos que possivelmente, né, nesse período teve um maior volume de chuva, né, na região e o modelo, né, o modelo Randolph Forest conseguiu, né, detectar a maior área dessa vegetação, né? E vale destacar, né, que no experimento 6 foi usando variáveis meteorológicas, ou seja, conseguiu detectar usando as variáveis em o modelo Randolph Forest. Bom, na região K, podemos observar que também, né, comparado aos 2 anos anteriores, foi possível identificar mais áreas, né, de corpos hídricos, e o que, né, nos ajuda também a afirmar que possivelmente teve um maior volume de chuva na região nesse período. Bom, aqui nós temos a área urbana, né, da cidade, como podemos observar, novamente teve uma subestima, né, dessas áreas, e assim como nos anos anteriores, e os experimentos 3 e 6 foi o que teve uma área mais próxima, né, do que foi estimado pelo IBGE, né. Bom, aqui na figura 11 nós temos as classificações de uso e cobertura da terra para 2017 2018 via TEM-CNN para Petrolina. Como podemos observar nas regiões A e B, teve, né, maiores confusões, né, comparado ao Randolph Forest nessas regiões, onde áreas de agropecuária solo exposto e vegetação, principalmente arbustiva, espaço, foi classificada erroneamente como área construída, e a principal causa, né, dessas maiores confusões é justamente que o modelo tempo-CNN ele leva em consideração o comportamento, né, temporal ao longo do tempo. E de acordo com a sazonalidade da região, nessas classes elas podem ter um comportamento muito semelhante, como falado anteriormente, até se sobrepor, dificultando para o modelo tempo CNN, né, separar, né, melhor essas classes.
Bom, já nas regiões D e E, utilizando, né, o modelo de tempo CNN, né, observa que no primeiro experimento utilizando bandas e no terceiro experimento, né, utilizando, adicionando, né, os dados espectrais à variável temperatura, nota-se que teve uma maior identificação dos distritos de Rajada e Zacolândia, né, mostrando a eficiência, né, do modelo de tempo CNN junto com variáveis meteorológicas para identificar, né, áreas de distritos e área urbana. Bom, na região L, temos aqui a, a vila, uma vila próximo ao distrito de Isacolândia, né, isso que é a Agrovila São Francisco, onde foi possível, né, identificar a mesma, mesmo sendo bem menor do que as outras, e é importante ressaltar que foi justamente identificado utilizando o tempo CNN e variável meteorológica, né, no caso do experimento 3 e o experimento 6. Bom, em relação à Arissa, tem-se que, ao contrário de que ocorreu com o Rutherford, teve uma subestima no primeiro experimento, usando apenas variáveis, apenas bandas espectrais, né? Já no segundo experimento, teve uma subestima, né, em relação aos valores, né, encontrados pelo IBGE. Já a maior, a área, né, urbana mais próxima, né, foi justamente no experimento 4, utilizando também variáveis meteorológicas. Bom, na figura 12, temos aqui as classificações de uso e cobertura da Terra para 2018 e 2019 via tempo CNN para Petrolina. E como podemos observar, em 2018 e 2019, né, com o tempo CNN, em comparação a 2017 e 2018 com o mesmo modelo, foi possível identificar mais áreas, né, de agropecuária solo exposto e também ter uma menor confusão, né, em relação a áreas, né, de agropecuária solo exposto, vegetação arbustiva, classificada erroneamente como área urbana barra construída. Bom, já em relação à, à região N, né, podemos observar que em 2019, no experimento 9, né, teve-se uma maior uma detecção e sobreestima, né, da área de agropecuária solo exposto, né, principalmente no experimento 9, usando tempo CNN e todas as variáveis meteorológicas. E em relação à área, né, urbana da cidade, podemos observar que novamente teve uma superestima, né, em relação ao obtido com Randall Forest, e em relação aos índices espectrais, né, assim como também com o modelo Randall Forest, teve uma subestima utilizando índices espectrais. Né? Já o do experimento Trifle teve, né, uma área ali mais próxima que foi estimada pelo IBGE. Bom, aqui na figura 3 tem umas classificações de uso e cobertura da Terra para 2019 e 2020 via tempo CNN para Petrolina, como podemos observar na região O, utilizando bandas espectrais, índices espectrais e a variável temperatura, foi possível detectar, né, uma maior quantidade de vegetação natural, tá? E em comparação ao mesmo experimento, né, em 2017 e 2018, com o tempo CNN, e 2018 e 2019, né, também com o mesmo modelo. Já em relação ao experimento 9, nota-se que na região P, né, teve uma subestima, né, da classe agropecuária solo exposto. Bom, na região Q, né, podemos observar, né, e isso é o que ocorre nos demais casos, né, visto anteriormente, que teve áreas de vegetação arbórea classificada erroneamente como agricultura, né, e essa vegetação está, de modo geral, próximo a áreas de corpos hídricos, né, por exemplo, como podemos ver aí próximo ao Rio São Francisco, né, ou seja, com tanta vegetação a agricultura, como essa vegetação arbórea, está tendo água ali constante durante todo o ano, tem-se um vigor vegetativo muito próximo, tem uma dificuldade para o modelo de separar as mesmas. Bom, em relação à, à região R, né, podemos observar que em ambos os casos também foram detectados reservatórios próximo às áreas irrigadas, né, que mostra a pressão do modelo para conseguir identificar esses corpos, né. E na região S, né, podemos observar que ali próximo à cidade, né, de Petrolina, foram identificadas várias regiões, né, de área construída e classificadas, né, realmente como área construída barra urbana,
E como tem mais no exemplo, né, o experimento 9, né, que o mesmo aconteceu já usando tempo CNN e variáveis meteorológicas. Bom, em relação à área da cidade, né, podemos, da área urbana barra construída, né, em comparação aos dados do IBGE, podemos observar que, novamente, assim como os outros resultados com o tempo CNN, né, teve-se uma superestima, né, dessa área, porém, com o uso de índices espectrais, né, teve-se uma subestima novamente, assim como também ocorreu com o Randall Forest. Podemos observar também que no experimento 3, né, e 5 teve-se uma área ali mais próxima, embora ela tenha passado, né, é ser considerado passado bastante em relação ao que foi estimado pelo IBGE em 2019. Bom, aqui nós temos na tabela 7 o valor de acurácia das imagens classificadas a partir da técnica de área ponderada, né, para o primeiro experimento. E como podemos observar, o Randall Forest ele teve 99% de precisão nos anos de 2017, 2018 e 2018 e 2019, né, tendo melhor resultado do que o tempo CNN. E em 2019 e 2020, ambos os modelos tiveram a acurácia máxima, né? Já no experimento 2, né, nós temos aqui o valor de acurácia das imagens classificadas a partir da técnica de área ponderada para o experimento 2, e como podemos observar, ambos tiveram 100% de precisão nos dois primeiros, aliás, em 2017 e 2018, né? E a acurácia global de 2018 e 2019 já foi, né, maior para o Randall Forest, e em 2019 e 2020 foi o tempo CNN, né, que também teve 100% de precisão. Bom, já na tabela 9, nós temos o valor de acurácia das imagens classificadas para a técnica de área ponderada do experimento 3, e como podemos observar, ambos os modelos tiveram 100% de precisão nos dois primeiros anos, e quem teve maior resultado foi justamente o Randall Forest em 2019 e 2020. Bom, já no experimento 4, né, podemos observar que os maiores valores de acurácia ocorreram justamente em ambos os modelos e em todos os anos, acurácia global. Bom, e já no experimento 5, podemos observar que a acurácia global, né, para 2017 e 2018, para ambos os modelos, foi de 100%. Já em 2018 e 2019, o tempo CNN teve, né, essa acurácia máxima, já o Randall Forest teve, né, em 2019, né, essa acurácia maior, né, sendo superior ao tempo CNN. Já no experimento 6, tem-se que em 2017 e 2018, ambos tiveram novamente, né, o mesmo percentual, né, foi de 99%. Em 2018, o Randall Forest ele sobressaiu, né, tendo 100% de acurácia, com diferença de um ponto percentual. E em 2019, né, ambos os modelos tiveram o mesmo percentual, né, de acurácia, que foi máximo. Bom, já no experimento 7, né, podemos observar que o Randall Forest ele sobressaiu, e nos dois últimos anos, ambos tiveram, né, o mesmo percentual de 100%. Já no experimento 8, né, novamente, como visto anteriormente em outro experimento, em 2017 e 2018, né, ambos os modelos tiveram 99% de acurácia global. Já em 2018 e 2019, né, teve-se, né, 100% o tempo CNN, né, sendo maior do que o Randall Forest, e em 2018, 2019 e 2020, ambos tiveram 100%. Já no nono e último experimento, tem-se que o Randall Forest, né, teve maior acurácia em todos os anos, e mostrando, né, se sobressair em relação ao Randall Forest na acurácia global. Vale ressaltar que trabalhos na literatura têm mostrado, né, os melhores resultados com o tempo CNN, mas vale ressaltar também que a gente tem que tomar em consideração a região e as nossas classes, né? E como falado anteriormente, o tempo CNN leva em consideração o tempo, né, comportamento temporal, e as classes de agropecuária solo exposto, elas tendem a ter uma maior confusão, né, de acordo com a sazonalidade. Bom, diante disso, conclui-se que a metodologia desenvolvida para a integração de cubo de dados de observação da Terra possibilitou a combinação eficaz de bandas de satélites espectrais de produtos meteorológicos, visando aprimorar a classificação dos mapas de uso e cobertura da Terra por meio de séries temporais de imagens de satélite e algoritmos de machine learning de Deep Learning. Utilizando a técnica de área ponderada, observou-se que as combinações de dados espectrais com meteorológicos são favoráveis para aumentar o desempenho das classificações de uso e cobertura da Terra no município de Petrolina, Pernambuco, Brasil. Em particular, as classes de agropecuária solo exposto, área construída barra urbana, historicamente desafiadoras em termos de separabilidade na literatura, demonstraram acurácias iguais ou superior
a 83%, 74%, né, na acurácia do produtor em 2019, 2020 e 2017, 2018, respectivamente, utilizando o modelo Temp-CNN em todos os experimentos realizados. Além disso, todas as classes analisadas apresentaram acurácias satisfatórias com a inclusão de dados meteorológicos em todos os experimentos. E, devido à variabilidade de classes de vegetação envolvidas na dinâmica de conservação no município de Petrolina, recomenda-se aplicar essa metodologia em diferentes momentos ao longo do ano e em intervalos temporais alternativos. Isso possibilitará identificar mudanças associadas à sazonalidade climática e à dinâmica da região, sendo relevante também para as áreas de estudo com características semelhantes. E, considerando a escassez de estudos voltados à fusão de séries temporais de imagens de satélites ópticos e dados meteorológicos, utilizando técnicas de machine learning e deep learning, torna-se necessário conduzir trabalhos futuros para investigar as contribuições de diferentes técnicas de fusão, como a Late Fusion, na melhoria da precisão dos mapas classificados com base nesses dados. E é isso, e muito obrigado.